congresso, no congresso da CNTE. Eu me chamo Roberto Leão, sou presidente da CNTE e também sou um dos vice-presidentes da Internacional de Educação. Eu gostaria muito de falar de educação, somente de educação, mas eu não vou falar de educação. Eu vou me prender à situação política que o meu país está atravessando, que é de um golpe articulado pelo Poder Judiciário e pelo Poder Legislativo, a Câmara, o Congresso Nacional Brasileiro. Um golpe que ignora a vontade de 54 milhões de brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff presidente da República. E é um golpe principalmente contra um projeto político que foi colocado em prática pelo presidente Lula a partir de 2002 e que promoveu mudanças importantíssimas no nosso país. Buscou trazer para a cidadania milhões e milhões de brasileiros que viviam em situação abaixo da linha da pobreza. O governo Lula integrou a sociedade brasileira, milhões e milhões de brasileiros. O governo Lula, no que diz respeito à educação, também elaborou mudanças e pela primeira vez na nossa história nós passamos a ter uma política de financiamento de todo o ensino básico brasileiro. E o ensino básico brasileiro tornou-se obrigatório desde a creche até o ensino médio, aquilo que para nós, ou seja, dos 4 aos 16 anos, a educação é obrigatória no Brasil. E com política de financiamento, o que não existia antes. Então é toda essa política que está sendo combatida. Nós vivemos hoje um momento em que há uma articulação grande contra uma presidente sobre quem não tem uma única acusação de corrupção. O crime que essa presidente teria cometido é algo que foi feito por todos os ex-presidentes e é feito pelos governadores e pelos prefeitos, que é a questão dos artifícios contábeis que são feitos. E no caso da presidente, ela se valeu de alguns decretos para poder honrar compromissos sociais, como a Bolsa Família e como Minha Casa Minha Vida, que é um projeto de habitação popular que tem no país. O momento era muito difícil, nós achamos que é praticamente certo que ela deixe a presidência da República nos próximos dias. Há uma pequena possibilidade de ela retornar daqui a 180 dias, com uma votação no Senado, se nós obtivermos pelo menos 1/3 dos votos dos senadores. Isso se deve principalmente ao processo eleitoral que elegeu um Congresso Nacional tremendamente conservador, que ataca conquistas sociais, que as políticas... Ainda ontem nós tivemos um exemplo disso, quando a Câmara de Deputados aprovou uma comissão permanente de assuntos da mulher, que aparentemente quem não presta não, mas uma comissão de assuntos da mulher é muito bom. Seria muito bom se tratasse efetivamente de questões essenciais hoje para as mulheres. Por exemplo, igualdade de salário na sociedade. Então isso não é tratado nessa comissão, é tratado em outra. As questões relativas ao corpo, discussões sobre aborto e outras discussões que são importantes no universo feminino e no universo geral, essas questões são discutidas em outra comissão. Na verdade, foi criada uma comissão muito mais para resolver aparentemente alguns problemas lá do próprio presidente. A Câmara hoje é presidida por um deputado que tem, ele sim, no mínimo 10 processos por corrupção, cujo se encontra no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. 60% a 80% dos deputados que votaram pelo impeachment da presidente têm problemas com a justiça, Então nós estamos vivendo essa situação hoje. A reação é muito forte também. Felizmente nós temos uma organização social, temos um movimento sindical que está bem organizado e resistindo muito, mas é um movimento de resistência, Existe toda uma campanha articulada pela Rede Globo de televisão, pelas mídias e basicamente pela Rede Globo de televisão, que tem colocado, tem mobilizado, para dizer a verdade, a população, uma parte da população, para se encaminhar contra o impeachment.
Me fala quando tiver os 5 minutos, que eu preciso falar. Nós não temos dúvida também que a próxima vítima, as próximas vítimas seremos nós, do movimento social, do movimento sindical, porque nos articulamos muito com os movimentos sociais, ajudamos muito a organização deles, a mobilização deles. Agora, isso se insere, evidentemente, dentro de um projeto mais amplo para a América Latina. Não é algo que, por exemplo, que acontece na Argentina, também com a tentativa de criminalizar a ex-presidente da Argentina, coisas que acontecem na Venezuela, que acontecem na Bolívia, com o próprio Evo Morales, que tem uma boa aceitação popular, mas que também perdeu um plebiscito há pouco tempo. E se começa já a fazer questionamentos muito grandes a essas políticas. É uma tentativa de neutralizar toda uma política que estava sendo feita no continente, na América Latina, cujo objetivo era libertar de verdade, nos dar liberdade de verdade. Né? É muito difícil, queremos a solidariedade de vocês. Né? Eu ainda brincava com a Madalena e dizia o seguinte: bom, nos arranjam alguma casinha para nós morarmos aqui em Portugal, porque se tivermos de sair do Brasil. Ou vai lá do companheiro Rodal, outro grande companheiro que está sempre conosco. O quadro é esse, é muita dificuldade, é um movimento que nós vamos resistir. Eu acho particularmente, o país é dividido hoje, e nós temos que continuar dividido, ainda que seja, porque a divisão significa luta, significa que nós não entregamos as coisas facilmente, que nós vamos continuar lutando para manter o que nós conquistamos. Inclusive na questão educacional, já existe uma proposta de desvinculação das verbas da União, porque no Brasil 25% dos impostos estaduais e municipais são destinados pela Constituição à educação e 18% do federal. E há uma proposta de fazer um ajuste fiscal, bem nos modelos neoliberais, de se desvincular isso, ou seja, a educação passaria a ser tratada ao sabor da vontade desse Congresso tremendamente conservador e muito marcado pela presença de uma bancada religiosa, neopentecostal, né, com participação também da Igreja Católica, no sentido de contribuir para que seja um Congresso conservador, atrasado e que ataca conquistas sociais. Falar de LGBT, falar de liberdade das mulheres e falar de outras ações na área social é pecado mortal dentro do Congresso brasileiro. Tá? Então eu vou passar para a Madalena. A nossa situação é essa: é uma briga, estamos à luta. A CUT, na sua reunião da direção nacional antes de ontem, marcou uma greve no dia 10, uma greve nacional, que acho que ainda vai tentar conversar com os companheiros da CTV, etc. Nós temos uma série de ações. Hoje em São Paulo é um dia de paralisação da rede, né? Amanhã teremos um dia de paralisação também no estado do Paraná. E o movimento está lutando, mas é uma luta agora de resistência para manter conquistas e manter os direitos. Tá?